Olá, aqui é o professor Vitor Proença. Nesse vídeo, a gente vai conversar um pouquinho sobre transmissão do HIV. A gente vai explicar basicamente como que se pega e como que não pega HIV, tá? Na verdade, assim, como que é transmitido ou não transmitido. Pega é um termo meio geral, mas fica mais fácil para a gente entender, né? Então, primeira coisa, todo tipo de relação sexual, basicamente, sem preservativo, tá? A gente pode citar aqui o preservativo convencional ou masculino, que a gente diz, né? E o feminino, ou na verdade hoje é chamado de preservativo interno, tá? Então, se for utilizado preservativo, não tem problema, não tem chance de pegar HIV. Professor, mas e se durante a relação sexual, por exemplo, seja por onde for aí, né? Estourar o preservativo, tem chance de pegar HIV? Sim, tem chance de transmitir, porque você vai ter contato de secreções aí e mucosas, né? Dependendo do tipo de relação sexual que você está tendo, basicamente você tem mais chance, né? Relação anal, por exemplo, tem mais chance do que um sexo oral, por exemplo, né? Mas, de qualquer maneira, você tem chance de pegar, tá? Outro tipo de forma de transmissão é a transmissão que a gente diz vertical, ou seja, da mãe para o feto, M para F, tá? Vou colocar assim, ó, da mãe para o feto, da mãe para o filho, né? Basicamente, durante o processo de gestação. Então, sim, se a mãe não fizer um pré-natal adequado e não for tratada adequadamente, o vírus que está presente na mãe vai passar pela placenta e vai infectar a criança, que pode sim nascer com problemas e vai nascer, a gente chama de criança exposta ao HIV, que pode vir a desenvolver sim a síndrome da imunodeficiência adquirida, ou também chamada de AIDS, né? Professor, pode amamentar tendo HIV positivo? Não, não pode amamentar porque o vírus também passa pelo leite materno. Então, assim, ó, na amamentação também pode pegar HIV e a criança ser exposta ao HIV positivo ou pessoa que vive com HIV, que a gente diz, e inclusive desenvolver a síndrome da imunodeficiência adquirida ou a AIDS. Mas, e se a mãe for tratada com antirretroviral, acompanhada, carga viral toda analisada, CD4, que são os linfócitos, todos analisados e tudo mais. Tem chance de transmitir para a criança? Tem chance, mas a chance é muito menor, tudo bem? E, inclusive aqui, quando não tem carga viral, é indetectável, que a gente diz, a chance é praticamente zero de transmitir para a criança, inclusive na amamentação. Então, existem alguns tipos de profilaxias aqui, que a gente diz, né, que permitem com que a mãe possa amamentar, mas de maneira geral não pode amamentar, porque sim, pega o HIV, transmite da mãe para a criança, por exemplo. Outra forma de transmissão é, por exemplo, material pérfuro-cortante. A seringa é um exemplo. Um bisturi, uma lâmina de barbear, o que você possa imaginar aqui que seja pérfuro-cortante, né? Mas é claro, muitas vezes aqui a gente está citando o caso, por exemplo, de pessoas que utilizam drogas injetáveis, né? Substâncias psicoativas que são injetáveis, por exemplo. Então, quando compartilha a seringa, o que acontece? O vírus entra em contato aqui com esse material, o sangue, muitas vezes, do próprio paciente entra aqui na seringa e aí depois acaba sendo injetado numa outra pessoa. Mas, professor, e se não for, por exemplo, um compartilhamento de seringa, mas alguém que trabalha num laboratório e que está fazendo coleta de sangue, ele se furar aqui, ó, com um material pérfuro-cortante, né, com uma seringa aqui, tem chance de contaminar ou de infectar essa pessoa, que é um profissional aí que está trabalhando na área da saúde? Tem sim também a chance, tá? E para isso, existe um tipo de profilaxia, que a gente diz, pós-exposição, também chamada de PEP, tudo bem? Que vem do inglês, né? Aqui profilaxia e pós, e aqui exposição, profilaxia pós-exposição, tudo bem? Tem outros tipos de profilaxias que são a prevenção combinada, que a gente diz, né? Que é a PrEP e o preservativo, né, e outras coisas aqui, e o próprio tratamento, né, para reduzir a carga viral,
desses pacientes aqui que, de repente, às vezes é um casal, por exemplo, aí são parceiros, né, que são sorodiscordantes, que a gente diz, um deles é HIV positivo, né, uma pessoa que vive com HIV e tem relação sexual com uma outra pessoa que é HIV negativo, tá? Isso é possível hoje em dia? Sim, até é possível sem o uso de preservativo, mas tem chance de pegar HIV. Para que isso não aconteça, esse indivíduo aqui tem que ser tratado para redução da carga viral dele, para que se torne indetectável, e esse indivíduo aqui, que é o negativo, também tem que ser tratado porque daí ele recebe uma coisa que a gente chama de PrEP, né? A gente pode conversar num outro vídeo sobre isso, tá? Que é a profilaxia pré-exposição ao HIV, tudo bem? Então, a gente chama de sorodiscordantes, né? Quando tem aí um casal ou parceiros, né? Que um é positivo, um é negativo. Então, também é positivo, mas isso tudo aqui, ó, são formas de transmissão, tá? Hoje, não tem mais aquela transmissão por transfusão de sangue que antigamente tinha, né? Porque o hemocentro, os bancos de sangue, etc., são bem controlados, têm um controle de qualidade muito bom, são feitos diversos testes e não tem esse tipo de transmissão, tudo bem? Então são as formas aqui que podem transmitir o HIV. Agora, como que não pega, professor, o HIV? Não pega, por exemplo, com beijo, com suor, uma picada de um inseto, por exemplo, transmitindo de uma pessoa para outra, não é possível. Não é possível transmitir pelo ar, por exemplo, pelo espirro, pelo toque e ainda objetos pessoais. Aqui eu vou abrir alguns parênteses, tá? Professor, mas e se a pessoa tiver com sangramento, com herpes, algum machucado na boca, os dois estiverem, por exemplo, né, com machucado na boca? Aí, nesse caso, se tiver sangue, tá? É possível transmitir? Nesse caso, sim, mas no beijo convencional, não, que não sangra aí, né? Não tem nada do tipo, não. Ah, encostar no suor, por exemplo, de uma pessoa, encostar na pele de uma pessoa, vai transmitir o HIV? Não, não vai transmitir. E objetos pessoais aqui também. Óbvio que a gente não está falando aqui de objetos utilizados durante uma relação sexual, por exemplo, tá? Alguns materiais, vibrador, né? Ou seja lá o que for, obviamente, né? Claro, aqui também o ideal é que não utilize, por exemplo, escova de dente, né? Porque acaba tendo lesão na gengiva, por exemplo, que pode transmitir. Então, tudo que tiver sangue aqui, por exemplo, pode transmitir, mas beijo de maneira geral, suor, etc., não transmite HIV, tudo bem? Então, durante esse vídeo a gente falou sobre PEP, falou sobre PrEP, né? E aí citou algumas outras formas de transmissão ou não transmissão do HIV. Se você quiser saber mais sobre PEP ou PrEP, que são prevenções combinadas, aí, terapias combinadas e tal, escreve aqui nos comentários que a gente grava um outro vídeo aí para que você possa entender melhor sobre esses assuntos, beleza? Então é isso. Meu nome é Vitor Proença, obrigado por você me ouvir até agora, um grande abraço e até o próximo vídeo.